Só fica comigo até no final desse vídeo, pois tem um segredo que vai te ajudar a acelerar 9 vezes mais o crescimento do seu cabelo. Então só vai saber que ficar comigo até o final, ok? Olá, aqui é o Carlinhos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E no vídeo de hoje eu vou falar como acabar com a queda de cabelo e o que fazer para parar de cair o cabelo, junto com o couro vital. Então, sem perca de tempo, bora para o vídeo. Então, vamos lá. Você já se perguntou por que seu cabelo está caindo? Ou já não tem cabelo mais? Vou te falar por quê. Uma das principais causas da queda de cabelo é o excesso de estresse, tanto físico como mental. Isso acontece porque o choque de estresse após um acidente de trânsito ou após um diagnóstico de uma doença grave, por exemplo, pode trocar o círculo do fio de cabelo e os fazer cair. E o pior pode acontecer. Como eu mesmo estava perdendo todo o meu cabelo, eu só vivia de boné porque eu tinha vergonha do que as pessoas iam falar de mim. Sofri muito na escola e no trabalho. Minha namorada me deixou. Quase entrei em depressão. Já tinha tentado de tudo e nada. Foi quando eu descobri o couro vital e tudo mudou. E hoje eu sou muito feliz, pois meus cabelos voltou ao normal. Mas agora você pode estar se perguntando, que diacho é o couro vital? Então vamos lá que eu vou te explicar. O couro vital é um produto natural. Seu uso diário é o segredo para desbloquear o crescimento capilar. A mistura de seus componentes vem de uma receita milenar do povo Maori, tribo nativa da Nova Zelândia. O cabelo era considerado um adorno importante para os antigos guerreiros maoris. Dessa forma, essa receita era usada para acelerar e fortalecer o crescimento capilar, para assim compor a identidade dos homens de luta. E olha só os benefícios que o couro vital vai te dar. Crescimento capilar até 9 vezes mais rápido. Crescimento de novos fios, melhorando a massa e a densidade capilar. Bloqueia a queda de cabelo. Atua para preencher as entradas da calvície. Aumenta o volume dos cabelos, deixando mais encorpados e fortes. E zero efeitos colaterais. E ainda tem mais. O couro vital tem 3 benefícios poderosos que vai acelerar o crescimento capilar muito mais rápido. Olha só esses 3 benefícios que são: primeira fase, diminui a queda. Segunda fase, restaura o couro cabeludo. Terceira fase, acelera o crescimento. Você pode ver que o couro vital é muito poderoso. E o melhor, o couro vital é 100% natural, é aprovado pela Anvisa, tem garantia e o frete é grátis. Agora, só tem um problema. Você tem que ter cuidado onde você vai comprar o couro vital, pois ele não se vende em qualquer lugar, pois muitas pessoas inocentes estão sofrendo golpe através da OLX, Mercado Livre, Submarino, até mesmo pelo Google. Então, para que você não venha passar por esse mesmo vexame, eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição o site oficial, que foi aonde eu comprei e chegou tudinho certinho pra mim. Então você comprar pelo site oficial, que eu vou deixar aqui embaixo, que vai chegar tudinho certinho pra você. Agora, sabe aquele segredo que te falei, que vai te ajudar a acelerar 9 vezes mais o crescimento do seu cabelo? Então, eu descobri quando estava fazendo o tratamento, ou seja, eu comprei só um pote do couro vital, mas eu não vi muito resultado forte. Mas foi depois que eu comprei o segundo pote que a coisa aconteceu, ou seja, o milagre aconteceu. Então eu te digo, quanto mais pote você comprar, quanto maior for o seu tratamento, mais resultado vocês vão ter. Então, fica a dica para vocês. Então, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like. Fique com Deus e até a próxima.